Votos cordiais de saúde e paz a todos. O tema proposto da noite é uma homenagem ao codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. É indiscutível que falar de uma personalidade durante alguns minutos torna-se um grande desafio quando várias facetas da vida podem ser abordadas. Buscaremos, dentro deste tempo, trabalhar esse indivíduo, esse personagem, relacionado com a grande missão no qual os Espíritos falam que veio ele à Terra, para nos apresentar uma realidade completamente distinta, em especial daquele período pelo qual passava a sociedade. É indiscutível que a doutrina espírita apresenta na figura central de Jesus a base de toda a sua ética, de todas as suas lições. Não obstante, é na figura de Allan Kardec que iremos desenvolver um método específico para a compreensão e a vivência destes princípios apresentados por Jesus, numa sociedade tão complexa, em especial neste período, do qual ouvimos falar que nos encontramos na transição planetária. Para tal, preciso tomar figurativamente uma máquina do tempo e fazermos uma viagem, não necessariamente para encontrarmos reencarnações anteriores do codificador, mas para percebermos a grande missão que ele tinha, quando notarmos no próprio processo da evolução histórica da humanidade o risco, ou melhor, os perigos que estamos enfrentando desde o momento em que Cristo chega à Terra, nos apresentando um padrão de conduta que até hoje é questionado. Naquele momento em que o Mestre apresentava-se naquele contexto social, é preciso que nós olhemos para as sociedades e a cultura, não só do povo judeu, mas em especial das grandes civilizações lá do início, em especial Roma, e por que não dizer a Grécia, além de inúmeros outros povos ali espalhados, mas que traziam uma forma de enxergar, apresentando as suas crenças através de condições muito particulares, mas que de alguma forma estruturavam a conduta daquele povo naquele período. O Velho Testamento era colocado como a lei civil, em especial naquela pequena região de Israel. Mas nessas regiões das grandes civilizações, o politeísmo, essa visão dos vários deuses, insuflava os homens a terem uma postura através de um pensamento cuja a sabedoria, em especial na Grécia, convocava a uma vivência muito mais liberal, sem estar preocupado com algumas questões que viriam a posteriori, no próprio sentido das consequências advindas ao ser eterno que nós somos. É tão real que posteriormente a Jesus, quando Paulo de Tarso adentra Atenas e fala da realidade do Salvador, zombam da figura dele. Por mais que historicamente nós venhamos a nos prender a determinados detalhes da biografia de Jesus, convido-vos a analisar a condição do pensamento que predominava naquele período, que em especial no momento em que Jesus aporta a terra e inicia o seu messianato, apresentava agora uma forma de enxergar e de viver no mundo de uma maneira peculiar, a tal ponto que após a sua saída do cenário do palco terreno, ficam aqueles que se apresentam como os cristãos, que vinculados e trazidos esse nome pela figura de Lucas, que é um dos evangelistas, iria apresentar a sua conduta, a identificação daquele que agora acreditava nas verdades trazidas pelo crucificado. De tal maneira
que houve um grande conflito desde a passagem do mestre e seguida posteriormente por aqueles que deram continuidade às suas lições, entre o pensamento vigente comum, não só na região de Israel, repetimos, mas como Grécia, Roma e todos os outros povos e sociedades por ali espalhados, enfrentando de maneira frontal aquilo que Jesus trazia quando apresentava a realidade de um Deus único, na realidade do Espírito imortal e numa consequência que iria advir das atitudes eleitas por cada um enquanto na terra. A maioria das sociedades sorriam, porque não eram poucas aquelas que apresentavam numa conduta libertina a chegada de um paraíso já na terra, de tal maneira que aquele discurso de porta estreita não fazia nenhum sentido, muito menos quando se falava em amar o próximo, de perdoar, de tolerar, porque a vida deveria ser vivida até a última gota, experienciando em especial a condição da sensação, que nada mais é do que a representação daquilo que é o desejo quando saciado. E Jesus, por sua vez, vem falar de verdades complexas para aquele período em relação à renúncia, à fé, à crença na existência de um Pai que ama a todos e que, de fato, cuida de todos, promovendo para a vida de cada um o melhor. É muito difícil, numa sociedade convidativa daquele período. Por isso, muitos que adotavam a postura do Cristo eram jogados à margem de alguma forma e vistos muitas vezes como louco. E iremos observar mais uma vez na própria dinâmica da história de Paulo de Tarso, ainda quando Saulo, mesmo seguidor da lei divina no Velho Testamento, tendo uma vida muito regrada, pautada nas leis de Moisés, encontrava na atitude daqueles homens algo muito estranho que deveria ser combatido no momento em que ele percebeu o perigo da ideia das lições de Jesus. Enquanto ele não entrava em contato com o que era aquela mensagem, ele mesmo dizia: deixemos aqueles à margem, cuidam de doentes, de leprosos, de idosos abandonados. Isso daí é a escória da nossa sociedade. Não requer de nós nenhum cuidado, porque Moisés é de fato a lei que deve ser seguida. Até que certo dia, diante de alguns fenômenos de cura que ali apareciam, desperta a curiosidade daquele homem doutor da lei que preparava-se para comandar todo o sinédrio no futuro próximo, discípulo de Gamaliel. E entrar em contato com aquela casa, já acha estranha a casa do caminho, porque afinal de contas, difícil de manter-se inclusive estruturada, tamanha quantidade de pessoas sofredoras que viviam à margem daquela sociedade. Ele adentra no recinto e sente uma certa repugnância, apresentando-se surpreso quando encontrou personalidades que fizeram parte da sua vida e agora ovacionavam a figura de Simão Pedro e os demais que seguiram a Jesus, e em especial aquele que fora o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, quando falava de maneira peculiar sobre a mensagem libertadora do Cristo. Quando ele é ali colocado numa situação em destaque, e as pessoas temendo, porque Saulo trazia a sua fama do seu discurso inflamado na defesa das leis de Moisés, as pessoas ali sofridas olhavam assustados e Estevão entra naquele momento, como este talvez de uma palestra pública, àqueles sofredores da casa do caminho e versa sobre a realidade da lei, trazendo os profetas que cantavam a vinda do Messias e apresentando àquele povo que ali estava, em especial a Saulo de Tarso, que mais tarde seria conhecido como Paulo, a ideia do que é o cristianismo na sua essência. Estamos falando do cristianismo primitivo, das lições verdadeiras trazidas por Jesus. Era uma revolução do pensamento. Porque, afinal de contas, se Moisés mandava que se colocasse aqueles à margem, porque o importante era o poder, de alguma forma, e que Deus elegia alguns eleitos, em especial o seu povo, em detrimento dos demais, estava sendo apresentado agora uma tese diferente, de um Deus que era Pai, no qual abrangia toda a comunidade do planeta.
e a partir dali apresentando teses que iriam trazer um incômodo tamanho que, da mesma forma que Jesus fora levado à cruz, assim também Saulo irá fazer como Estevão, e mais tarde, quando entrar em contato com a figura do mestre, vai sofrer os mesmos problemas e violências, mas agora mantendo-se calmo, porque de fato compreendeu o pensamento cristão. Quando nós falamos de cruz, é engraçado, porque nós somos sabedores de teses e da história em si, mas não conseguimos compreender ainda, às vezes, a relação que existe e a mensagem que está sendo dada naquele momento. Quando levaram Cristo à cruz, nada mais é do que acontece nos dias contemporâneos. O pensamento cristão, na verdade, é uma afronta, é um desafio para o pensamento mundano, ou poderemos chamar do pensamento secular. A cruz nada mais é do que a representação da rebeldia da criatura para a figura que representava o Criador. De tal maneira que no momento em que se matava o indivíduo, buscava-se a morte da ideia, não era da pessoa. Problema óbvio que nós sabemos que ele era o governador e é o governador do planeta. Mas é importante que a gente estruture este pensamento, para que de fato é uma proposta à humanidade em que nós, de alguma maneira, nos perdemos quando, passado este período, e surgem as estruturas de pedra que tinham a obrigação de levar adiante a essência das lições do mestre, se corrompem juntamente com o pensamento secular. De tal forma que o mundo, então, começa a criar apêndices dentro desta estrutura cristã primitiva. E assim vai acontecer na estruturação da própria Igreja Católica, que muito respeitavelmente fizemos parte das hostes do catolicismo, acredito que em outros momentos, e na atual existência. Mas é fácil perceber a incongruência entre aquilo que se coloca e toda uma ritualística quando lembramos da figura de Jesus sem nenhum ritual. Aqui não há uma crítica em nenhum momento, é uma análise. Porque quando os historiadores falam, irão nos mostrar um período gritante, difícil desse movimento cristão primitivo, quando novamente as inúmeras seitas e religiões que ali viviam, em especial pagãs, atraíam mais indivíduos para dentro da sua realidade do que passar pela porta estreita trazida pelo cristianismo. Sendo assim, para que se tornasse interessante voltar a este palco cristão, começam a criar adereços, como o incenso, como a roupa daqueles que vão à frente, como o altar, como o cajado dos bispos, toda uma simbologia pagã, agora transformada em cristianismo. Passando este período, e o que nos importa agora não é essa análise pontual do que estrutura uma religião, mas é percebermos esse desenvolvimento do pensamento, a tal ponto que iremos, óbvio, observar no contexto histórico que vez que outros elementos eram jogados na terra, jogados entre aspas, enviados para irem desenvolvendo a capacidade de raciocinar e refletir. Não obstante, esse pensamento cristão, a essência das lições se perdiam, apesar, óbvio, desse amparo de toda a espiritualidade, mas dentro de um planeta de provas e expiações, o pensamento do mundo em si, materialista, ia ganhando corpo. E eu gostaria de dar um pulo histórico e chegarmos a um período fundamental, porque houveram inúmeros arautos do mais alto, como o próprio Francisco de Assis na Idade Média, mas pulemos e vamos para o momento da Revolução Francesa, onde muitos de nós ovacionamos e, de fato, ela traz a sua importância, porque, afinal de contas, vai apresentar os ditos direitos humanos. Esta carta fundamental e que nós achamos bela, a igualdade, a liberdade, a fraternidade, que logo em anos seguintes iria se transformar num grande morticínio, porque ninguém fala, muitas vezes, que esta mesma revolução que apresenta os direitos humanos, quando se volta para a perspectiva da nobreza e, em especial, do clero, da religião, havia uma outra frase famosa, esquecida em nossa consciência, que dizia: até o último rei, até o último altar. A tal ponto que todos aqueles que falavam de Jesus foram perseguidos e mortos.
mais uma vez, essa ideia da liberdade, da igualdade e da fraternidade ficaria apenas no ideal. Porque naquele momento em que o clero desaparece, as igrejas foram transformadas em estábulos em muitos lugares. Padres que se apresentavam como tais eram guilhotinados, assim como outros preferiram esconder-se para manter nos cultos dos lares a lembrança da figura inesquecível de Jesus de Nazaré. Porque era necessário apagar daquele cenário a figura de Deus, mas acima de tudo deveria apresentar-se agora a razão. E assim nós iremos observar que dentro deste cenário repete-se de maneira quase cíclica o fenômeno da crucificação, onde era necessário mostrar à humanidade a discórdia, ou pelo menos o choque de pensamento secular, humano, em relação ao pensamento divino, o que nos trouxe a cada um de nós. Ora, é necessário então que a gente perceba que se nós estamos sob a égide do Cristo, e obviamente obedecendo às leis divinas do Pai, não poderia ser jogado apenas um momento como este e perdida a humanidade no seu processo evolutivo. É neste cenário da Revolução, agora, quando Bonaparte toma conta e há aí uma intervenção divina neste processo no qual os espíritos falam de maneira clara que Napoleão Bonaparte fora chamado na própria espiritualidade, o espírito de Alexandre o Grande retorna à Terra para fazer difundir a língua latina, de tal maneira que seria a linguagem pela qual chegaria o Consolador prometido. E assim acontece. Ele aceita o trabalho e, de alguma forma, desvirtua-se um pouco da sua missão, porque trazia ainda aquele instinto bélico de Alexandre o Grande, que todos nós conhecemos desse grande conquistador. Mas ainda assim prepara o cenário e chega à Terra aquele que viria trazer o nome de Hippolyte Léon Denis Rivaio. Trazia a responsabilidade de, no futuro, codificar, organizar. Mas vejamos o meio no qual este espírito desce, em especial do pensamento. Repito, não fiquemos atados a uma condição política, social, mas, acima de tudo, do pensamento que vigia a época, porque é a mesma coisa que acontece nesse tempo que passamos de transição planetária. O pensamento secular, obviamente, de alguma maneira indo de encontro, maneira frontal, questionando todos os valores que o cristianismo traz. E desde a época do Cristo, vem o movimento da crucificação, que hoje repete-se de forma diferente. Surge então em Lyon, uma cidade da França, este espírito, sem nenhum grande destaque, leva-se esse indivíduo, nascido numa família que trazia magistrados e advogados, o indivíduo que volta-se para o lado da educação desde cedo, onde é levado ao Instituto de Pestalozzi. Este sim marca a história da própria educação, do desenvolvimento da educação. Quem estuda essa área obrigatoriamente precisa estudar Pestalozzi, onde ele recebia filhos da aristocracia da Europa inteira, inclusive do Brasil. Iam pessoas de cá para lá para estudar no Instituto com Pestalozzi. E ali ele se destaca. Dentro deste período, nós sabemos o que acontece na França, porque o Instituto é na Suíça. A França, por sua vez, passa por revoluções mais uma vez. Napoleão Bonaparte é destituído. Nós sabemos de todo o processo histórico, até que, naquele período, volta-se a figura de Hippolyte Léon Denis Rivaio a Paris. No momento de transição, em que o sobrinho de Napoleão Bonaparte, Napoleão III, toma conta novamente, fazendo uma mudança completa na sua estrutura física de Paris. Quem teve a oportunidade de ir a Paris vai perceber as avenidas muito largas. Isso não é por acaso. Por conta da Revolução Francesa, muda-se a estrutura da cidade, porque enquanto as ruas eram estreitas, era fácil fazer barricada e fechar tudo. Então Napoleão III chama um dos famosos arquitetos e solicita uma mudança na estrutura inteira. Então toda aquela cidade entra em obra. E é nesse cenário no qual
Hippolyte Léon Denis Rivaio, mais conhecido professor Rivaio, vai exercer o papel da educação, pois havia destacado-se na própria escola de Yverdon com Pestalozzi. Química, matemática, física, anatomia comparada, astronomia, ou seja, era um homem voltado para o estudo cuja base familiar encontrava-se fincada no catolicismo e a influência de Pestalozzi do protestantismo. Não obstante, mantém-se forte e pautado naquela ciência que naquele período histórico avulta todas as descobertas que hoje nós podemos usufruir da tecnologia, foram criadas as suas bases científicas naquele período do século XIX. Então, tudo que nós sabemos, eletromagnetismo, a eletricidade, a genética mendeliana, tudo surge naquele século e, obviamente, vem sendo desenvolvido depois. Seguindo a linha do pensamento, se no próprio período do Cristo, aqueles que baseavam a sua conduta era pautada no Velho Testamento, encontraram um choque com a mensagem de Jesus, o que dizer de uma sociedade que agora estava imersa no positivismo, do qual, para se crer, era necessário ter a possibilidade de mensurar? Pensemos numa sociedade onde era agora transformada numa grande praça que chamava atenção aos olhos e o mundo tornava-se muito mais belo e proveitoso frente às iguarias trazidas do mundo inteiro. A música que mudava a sua característica para as grandes orquestras que lhe enchiam a alma e, obviamente, nos jogavam as sensações diferentes que até então não se conhecia, porque eram nomes extraordinários desta música. E assim, essa sociedade fortalece em si este pensamento humanista, onde toda vez também nós achamos tão lindo quando surge o pensamento humanista. Só tem um detalhe: é preciso entender que o pensamento humanista calca a atenção no ser humano, de tal forma que aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer, se torna primeiro, a primazia, que vem na frente, onde o indivíduo elege aquilo que ele toca de imediato. É diferente. Esse é o pensamento humanista. É óbvio, repetimos, que tem coisas muito positivas, não obstante, entra em choque com a própria figura da mensagem crística. Não que essa figura esteja contrária ao ser humano em absoluto, mas, de alguma maneira, faz com que o indivíduo comece a olhar a terra como sendo a sua verdade final. E aí surge, obviamente, fruto do materialismo, e naquele período nós iremos compreender o que se passava, inclusive no Manifesto Comunista, que mais uma vez, nesse processo cíclico, mata a figura da divindade, onde o materialismo é aquilo que é mais importante e a luta de classes. Ora, luta há algo desconexo com a proposta cristã. Isso é uma questão clara e óbvia. Mais uma vez, é neste momento, neste cenário, que nós iremos observar a espiritualidade agindo por ordem superior e apresentando vozes que partiram da terra há um tempo, quebrando o silêncio dos túmulos e chamando a atenção para que havia algo diferente naquela sociedade, em especial em Paris, que era o centro do mundo pensante à época. Todos nós, segundo Francis Bacon, somos filhos do nosso tempo. Allan Kardec, ou melhor, professor Rivaio, não era diferente. Apesar da sua estrutura familiar católica e do pensamento protestante, advindo de Pestalozzi, que gostava de conversar com as suas crianças e jovens, ele era agora um cientista, um homem no qual era conhecido em toda a França, porque o próprio governo de Napoleão III adota a sua gramática, adota os livros de aritmética deste homem, que é conhecido por todos, no qual mantinha-se com a sua postura coerente, guardando as proporções dentro dessa realidade do pensamento materialista, no qual o próprio também fazia parte. Era ligado às sociedades de ciência,
de tal maneira que tinha, até certo ponto, o mesmo preconceito que vige nos dias contemporâneos. Quando falamos para um cientista e pedimos para ele investigar sobre a realidade do espírito, sobre teses de situações como materialização e etc., etc., eles partem do princípio de que não existe. Ora, é algo que chega a ser cômico, porque a ciência, ela estuda o fenômeno. Eu não posso partir de uma premissa que não exista. É necessário experienciar se há ou não através de métodos diversos. Isso é indiscutível. E assim vai acontecer com o professor Rivaio. Quando as mesas começam a movimentar-se e os salões de Paris viram a verdadeira festa, porque era o período dos shopping centers daquela fase. As pessoas se arrumavam no final de semana para passear naqueles corredores repletos de lojas. Lojas de roupa, lojas de comida, o café. Foi ali que começou o shopping center que nós conhecemos. Foi naquela França, daquele período de Napoleão III, porque a França ficou um pouco para trás, enquanto a Inglaterra já avançava, e ele quis vencer esse tempo. Eu não estou falando brincando, não. É real, começa lá. Então vejamos se não é a mesma sociedade da diversão, a sociedade que tira o foco daquilo que é, de fato, concreto. Então, de alguma maneira, após o processo da perseguição, a religião ganha espaço com Napoleão Bonaparte. Estamos falando desse período no qual Allan Kardec, até 10 anos de idade, Allan Kardec foi criado sob a égide de Napoleão. Obviamente, lembrando que ele se encontrava na Suíça e na França ali estava Napoleão Bonaparte. Mas Napoleão, num ato muito simbólico, dentro de Notre-Dame, na hora do seu coroamento, ele tira a coroa da mão do Papa, do qual ele havia obrigado o Papa a ir coroá-lo, dá as costas a ele e se autocoroa. Que, na verdade, era um recado que estava sendo dado à igreja de dizer: fica quieta, você no seu lugar, e agora a nossa atitude como imperador é outra. E assim acontece. Então vejamos este cenário. Quão difícil era para o indivíduo quebrar essa barreira. E assim vai acontecer com o professor Rivaio. Quando essas mesas girantes começam no mundo inteiro, é importante que se diga, e eu sempre bato nesta tecla em nossa casa, sempre que eu falo de Allan Kardec, eu remeto ao nosso bairro do Pina, do aniversário do general Abreu e Lima, onde encontra-se ainda como mensagem, como reportagem no Diário de Pernambuco, ele, no aniversário dele, reunindo a sociedade de Recife para o fenômeno das mesas girantes. Está lá. Quem quiser catar, pode procurar na internet, uma hora acha. Então, era um fenômeno mundial, de fato, porque quando nós falamos isso, a gente pensa em Paris, mas não é verdade. O mundo inteiro apresentou. Então, aquilo ali, imagine uma sociedade que gosta... Vejamos hoje, de alguma forma, aqueles que têm rede social, acho que poucos aqui têm, né? Quase ninguém mexe com isso, mas de vez que outra surge um jargão. E aí nós começamos a observar as pessoas repetindo o jargão. Não é verdade? Não vou representar nenhum, não adianta. Sei que tem gente aqui achando que eu vou falar alguma coisa, não vou. Mas todo mundo sabe o que eu estou dizendo. Então, isso aconteceu da mesma maneira com as mesas girantes. Virou algo como um jargão. Quando se ia para os cafés de Paris, lá estava todo mundo nas mesas girantes, se divertindo, achando o máximo. E ele fora convidado pelo senhor Fortier para fazer parte de uma reunião séria para observar o fenômeno. Ora, um cientista que recebera prêmios do próprio império pelo seu trabalho dentro da condição da gramática francesa, da aritmética e de outras situações, mas dentro do campo da ciência, ria desta situação. Inclusive, chateava-se muitas vezes quando observava as pessoas falando animadamente, porque professor Rivaio era um estudioso do magnetismo, de Mesmer. Então, para ele, aquilo nada mais era do que um fenômeno magnético no qual os indivíduos que estavam ao redor da mesa doavam o seu próprio fluido. E, a partir dali, comandados, de certa forma, por algum ser pensante daqueles que emprestavam o fluido magnético, faria a movimentação dessas mesas. Não obstante, era insistentemente convidado até que certo dia ele topa assistir uma reunião das mesas girantes, do qual eram mesas com 3 pés, com uma pequena
tábua redonda onde os indivíduos se colocavam as suas mãos e as mesas dentro de determinado tempo subiam, desciam, giravam, às vezes se espatifavam na parede e outras situações mais. Aquilo chama a atenção dele. De alguma forma, algo estranho. Não era tão divertido assim quanto se dizia. E ele agora passa a investigar o fenômeno. E era necessário, de fato, que fosse um indivíduo que trouxesse a sua estrutura. Vale salientar um detalhe. Ele não tinha 20 anos de idade. Quase 50. Por que, Alisson, você está chamando a atenção disso? Jesus apresenta-se na terra durante 30 e o seu messianato são 3 anos. Simão Pedro foi chamado quando tinha os seus 40 e poucos anos. Por que você está frisando isso? Porque a espiritualidade, ela trabalha conforme a parábola dos talentos. Foste fiel em pouco, então será te dado um pouco mais. Ele tinha o livre-arbítrio, e nós só passamos a entender isso depois que chega para nós a mensagem dos Espíritos. Mas Alisson, ele foi preparado, foi. Todos nós aqui presentes, encarnados, fomos preparados para a nossa atual existência, para cumprir com as nossas tarefas. E nem sempre nós queremos cumprir, porque no meio do caminho algo surge que o homem velho assume e voltamos aos equívocos de outrora. Então ele tinha a oportunidade, e segundo dizem os espíritos, havia um backup. Se Kardec faltasse, seria a figura de Leon Denis. Então, os espíritos trabalham, não existe improviso. Quem vai nos falar sobre isso é Manuel Filomeno de Miranda. A espiritualidade superior não improvisa. Não improvisa. Então este homem agora começa a mergulhar e já recebe de antemão uma quantidade imensa de perguntas e respostas, no qual ele agora se debruça sobre isso. E ao notar o fenômeno, e ele descreve na introdução do Livro dos Espíritos, ele vai dizer que por trás daquele fenômeno tinha algo inteligente. E é o que desperta a curiosidade dele, porque a eletricidade não responderia, o magnetismo não responderia pelo número de pessoas ao redor, qual é a mente dominante, e situações que são insólitas. Então ele percebe que há uma causa, mas ele é cientista. E como tal, precisava de um método mesmo que empírico para provar que aquilo era real. Primeiro ponto que nós estamos chamando a atenção é o grande desafio deste homem, de quebrar o status quo do pensamento vigente na época positivista e materialista, para abrir espaço em sua agenda e pesquisar algo que de fato entra em contato, ou melhor, entra em choque com as crenças mais comuns. Mas ele tem coragem e agora aprofunda o conhecimento. E diante do que nós conhecemos, ele desenvolve um método fantástico, dentro da análise combinatória e do cálculo das probabilidades. Quem aqui passou nas carteiras escolares deve lembrar disso, é assunto do ensino médio. Toda vez que eu lembro, ainda hoje, de vez em quando, ainda tenho uns pesadelos com isso. Vocês acreditam que eu já sonhei várias vezes que eu me formei na minha profissão, já fiz especialização, etc, etc, e de vez em quando eu tenho o pesadelo de dizer que eu ainda estou reprovado em matemática. Como eu posso ter me formado reprovado em matemática? Bem, é algo que eu ainda preciso desenvolver ao longo das encarnações. Mas ele traz esse cálculo, e é interessante, porque ele vai observar um número X de médiums, ou seja, de pessoas que são intermediárias destas consciências, porque o próprio fenômeno indicou a ele. Olha, coloca agora a caneta em cima de uma prancheta, o lápis, depois na mão do próprio médium. Então o fenômeno foi se desenvolvendo direcionado de lá para cá. Não é algo estruturado no pensamento. Isso é importante que se diga. Porque quando nós trabalhamos na ciência materialista, a gente elocubra, diante daquilo a gente vai fazendo os nossos testes, chegando à conclusão. No método que Allan Kardec cria, indiscutivelmente é um método empírico materialista, mas coordenado pelos espíritos.
E a partir dali ele coloca que, no cálculo dele, acima de 10 médiums, de lugares distintos, que não se conhecem entre si, e que são submetidos à mesma pergunta, mesmo, prestemos atenção, que tem um detalhe fundamental neste cálculo, mesmo com a influência anímica do médium. O que é uma influência anímica, gente? É aquela do espírito do próprio médium. Eu vou escrever o que eu acho que é certo. O espírito fala alhos e eu escrevo. Então ele colocou uma variante no cálculo. Veja a mentalidade deste homem. Ele cria uma variante. Se esse médium tiver 80% de influência, ou seja, uma resposta tem 80% do espírito do médium e 20% do espírito que está querendo se comunicar. Então ele coloca essa variante. Ele descobriu que um N acima de 10, de 11 em diante, na verdade, daria para ele uma chance de certeza entre 97% e 98% de que aquela resposta, quando uníssona entre todos estes médiuns, era verdade. Isso é matemática. E nós estamos falando de uma influência de 80%. Ou seja, só tem 20% do pensamento do espírito. E ele usou muitos mais médiuns do que 11. Então ele submetia o indivíduo à pergunta, os indivíduos à pergunta, e recebiam as respostas. E a partir dali ele ia observando o que era padrão. Precisava ser com a mesma letra? Com a mesma palavra? Não, mas com o mesmo pensamento. E a partir dali ele estrutura esse edifício, no qual irá lançar o livro dos Espíritos. Vejamos a grandiosidade deste homem. Porque a gente partir de algo conhecido é fácil. Agora me constrói dentro de uma sociedade materialista, positivista, sendo criticado por todos os sábios da época, ele assumir para ele a responsabilidade de observar o que os espíritos falavam. Ainda hoje tem gente que sorri. Você é o quê? Sou espírita. Ah, você bate bombo. Só de vez em quando. Isso aí não existe. Fora a linha tradicional cristã que vai dizer que é coisa do demônio. Vejam a grandeza deste espírito. E mais que isso, que é o ponto-chave que a gente deve entender, é o enfrentamento daquilo que ele tinha como verdade e aquilo que os espíritos apresentaram como verdade. A palavra que nós chamamos é paixão. Alguém aqui é apaixonado por alguma coisa. Vai dizer que essa coisa não é boa. Vai fazer uma crítica. A gente vai criar 1000 desculpas, a gente vai criar situações, porque nós temos uma paixão por aquilo. E tem muitos cientistas que têm paixão. O cientista verdadeiro, ele não tem. Como assim, Alisson? Estou falando em termos de trabalho, não de pessoa. Cuidado que tem alguém que pode namorar um cientista, sair daqui fragilizado. Não é isso. Estou falando em termos de trabalho. Porque ele pesquisa, ele lança uma hipótese diagnóstica. Uma hipótese do que vai acontecer. Mas não necessariamente aquilo que vai acontecer. É bem verdade que se frustra de vez em quando. Rapaz, eu queria que tivesse dado este resultado. Mas o resultado que deu foi esse. E aí ele apresenta à comunidade científica o resultado que teve. Mesmo que seja de seu desagrado. De vez em quando dá um jeitinho para ver se melhora. Para ver se fica mais parecido com o que ele queria. Nós sabemos disso. Mas este homem vai pegar aquilo que vem de fora para a nossa realidade material e vai enfrentar duas linhas de pensamento perversas. Ele vai viver numa intersecção complicada. Por quê, Alisson? De um lado, a reforma, estou falando não do sentido do movimento histórico da reforma, mas a reforma da força da igreja, naquela França de Napoleão III, e do outro lado, a força do pensamento materialista dos cientistas positivistas da época. De um lado, dizendo que tudo aquilo ali é coisa da mente. Do outro lado, os religiosos o combatendo, dizendo que é coisa do demônio. E ele no meio,
porque lecionavam em escola religiosa durante muito tempo, era respeitado pelo clero e respeitado pelo próprio governo. Vejamos que complicação. E ele agora assume, nos trazendo princípios que até então não se conheciam. Mas, Alisson, a doutrina espírita fala de Deus. Deus sempre existiu, indiscutivelmente. Só que o problema não é o Deus existir ou não existir, é a forma pelo qual ele se apresenta. Então começam-se as novidades, trazida por esta grande obra filosófica, e este homem sustentou toda essa proposta que chega até os dias de hoje, sofrendo a mesma coisa que o Cristo sofreu na crucificação, que Paulo de Tarso sofre no seu final, e que fizera com Estevão, e que todo o movimento cristão, cristalino, puro, primitivo, sofre ao longo do tempo, mas nunca se sofreu tanto quanto se sofre hoje. Onde nós observamos uma proposta de uma sociedade totalmente materialista, secular, humanista. E onde se encontram agora as verdades do Cristo, se na hora de eleger o que a gente escolhe é, de fato, vivenciar o que o mundo nos possibilita. Olha o desafio de Allan Kardec naquele período. E aí ele vai trazer: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quais os reflexos dessa condição e dos seus atributos? É só parar para refletir. Nós estamos sob a égide de uma inteligência muito superior que nós não conseguimos sequer perceber a sombra. De tal maneira que nada se encontra errado. Estamos dentro de uma estrutura que obedece a um pensamento maior. Mas ele não para aí. E vem para outra grande surpresa, que entra de maneira frontal, em choque de maneira frontal com a Igreja Católica. O Espírito ele não brota, não nasce quando há o encontro do espermatozoide com o óvulo. Não, isso não é a realidade. O Espírito é antecedente à fecundação. Ele tem uma história pregressa e, ao mesmo tempo, uma história junto àqueles que estão a recebê-lo. Isso é uma revolução no pensamento. Eu não estou recebendo nos meus braços um desconhecido, eu estou recebendo nos meus braços alguém que me foi muito caro. De fato, nem sempre de maneira tão feliz. Mas que aquela inteligência suprema desenhou para que nós nos recebamos este Espírito para realinhar alguns débitos de outros tempos, para vivenciarmos esta pauta que ainda hoje nós não queremos viver, que é a pauta cristã. Mas não só isso. Traz uma outra revolução. Porque neste período de materialismo, em especial quando a igreja é ameaçada nos seus princípios, porque ali a ciência começava a crescer e a trazer questionamentos, o próprio Mendel, nos trazendo a genética, criava uma situação muito complexa. Os diagnósticos deixavam de ser castigos divinos e agora se apresentavam a realidade totalmente diferente. Como explicar as mortes? Meus parentes que partiram antes, a tristeza que me atinge de maneira frontal ao ponto que caio numa depressão e opto pelo suicídio, não querendo fugir da vida. Porque ninguém que opta pelo suicídio quer fugir da vida. Quem pensa isso está equivocado. O indivíduo quer acabar com o sofrimento. É diferente. Aquela angústia que ele toma, aquela inação perante a vida que lhe é tão colorida, quando na verdade torna-se um cinza plúmbeo. A comida com a mesa farta que não lhe estimula em absolutamente nada. Uma distância da vida material como se nada mais lhe interessasse. E nesse processo de uma angústia aguda, o indivíduo, no momento de euforia, opta por tirar a sua existência. Naquele período também acontecia. Em especial, nos antigos militares que serviram junto a Napoleão, porque perderam as suas patentes. No jogo ilusório da vida, que hoje nós trocamos as patentes pelas nossas posições nos trabalhos, nos títulos que ostentamos. E o que é mais engraçado, até mesmo no saber. É interessante nós observamos dentro do nosso movimento, e talvez eu seja até um pouco mais ousado. Estou ao lado de Sônia, eu posso ousar.
até dentro da nossa casa espírita. Enquanto a dor a atinge, somos dóceis à orientação dos espíritos. Quando passa o fenômeno doloroso, e a gente agora se acha entendedor, vou usar esse termo, da doutrina espírita, nós começamos a questionar absolutamente tudo. É interessante isso. E eu me peguei nessa situação. Alisson, você se pegou nessa situação. Você questionando? Não. Observando. Porque os Espíritos nos ensinam constantemente. De que nós, muitas vezes, vamos sendo tomados por uma vaidade intelectual, porque a doutrina espírita possibilita. Até certo ponto. Quando os indivíduos estão voltados para o único aspecto científico da doutrina. De querer saber de tudo, dar diagnóstico para a vida de todo mundo, só não consegue, às vezes, corrigir a própria. Conversávamos há pouco ali dentro sobre uma situação muito peculiar, e eu conversava com a pessoa, se eu tenho muita preocupação com esse tema, não vou dizer qual é, né? Tem gente que é curioso, eu sei que vocês não são, mas eu não vou dizer. E eu dizia, a gente precisa entender que a vida, ela obedece a uma lei única, não obstante a particularidade de cada espírito. A gente não tem como querer determinar diagnósticos e tratamentos, estou falando nós, encarnados, para todo mundo. Nós temos a capacidade de enxergar e compreender a lei, mas tentar resolver a vida de todos da nossa parte, não à toa que as pessoas procuram a orientação dos espíritos, porque eles estão do mais alto enxergando um horizonte que a gente não enxerga. Interessante isso. Então, Allan Kardec vai trazer isso para nós. Mas, às vezes, insuflados por isso, sofremos, porque, na verdade, não queremos assumir a porta estreita. E dentro dessa novidade que ele fala, que agora nós já trazemos o nosso passado, tem uma muito maior, que fala sobre esse mundo futuro, em especial do espírito, porque ele não morre e vai para onde ele não conhece, ele volta de onde ele veio. Então a morte vai perdendo aos poucos o seu grande aguilhão que nos perturba, que nos transtorna. E não só isso, apresenta uma estrutura semimaterial que deve ser também para nós fundamental o entendimento quanto da revolução do pensamento. E ele diz, tudo aquilo que fizeres enquanto na terra, tanto no pensamento quanto na ação, marcarás o teu perispírito. Essa, como poderemos dizer, esta capa, este envoltório do espírito, e serve como um DNA incorruptível. Podemos afivelar a máscara do bom moço, podemos afivelar 1000 situações, mas está gravado no DNA e chegando do lado de lá, iremos mostrar tal qual nós estamos. Somos não, porque nós estamos a caminho de ser. E aí vem a situação, tudo que foge a essa lei divina, nós iremos marcar o nosso perispírito gerando um futuro repleto de desafios e de dores. Assim, aqueles sofrimentos daquelas pessoas que procuravam e escreviam para o professor Rivaio, agora conhecido como Allan Kardec, buscando o alívio das suas dores, encontrava na doutrina consoladora a explicação e um recado que se dizia, não pense que jamais irão se encontrar, é apenas um até breve. E a esperança renovava, e o indivíduo compreendia que ele não deveria se entregar à vida para curti-la até a última gota, mas pautar a vida dentro de uma cosmovisão cristã espírita. Da mesma forma que o Cristo, à sua época, trouxe a novidade, Allan Kardec nos apresenta agora na linguagem contemporânea a mesma imagem do Cristo, numa mesma sociedade altamente conturbada, que busca viver a vida a todo custo, quando na verdade é uma fuga das dores íntimas e das nossas incertezas em relação ao hoje, muito mais em relação ao amanhã. Então, de fato, é uma revolução do pensamento. É algo nunca dantes visto, a não ser no período em que Jesus encontrou-se na terra. Mas também trazendo altas responsabilidades, tanto quanto acontecera naquele período
em que o próprio Cristo falara a Maria de Magdala para a sua transformação. A doutrina espírita e Allan Kardec agora não apresentava-se como um feiticeiro prometendo curas. Pelo contrário, dizia apenas que aquilo ali era a síntese das reencarnações e que era necessário pautar a vida de uma forma diferente. E perguntando aos espíritos que lhe apresentavam de maneiras diversas, um ele percebia feliz, o outro triste, o outro ainda sofrendo, sentindo as dores da matéria e no seu processo de observação, utilizando da metodologia que já explicamos, ele compreende, através dos espíritos luminares que também falavam com ele, que existe, além das leis físicas, as leis morais. De tal forma que o Evangelho passa a ser a exemplificação para a nossa vida. Mas para viver as leis morais não adianta colocar apenas joelhos no chão, atos ou símbolos. É, acima de tudo, a coragem de romper com as próprias paixões. E para romper com as próprias paixões é preciso digladiar-se com um homem velho, cujas ciências contemporâneas da mente falam que 95% das nossas ações, desejos, são calcadas no homem velho que nós somos, no inconsciente, e 5% no consciente. E agora nós, conhecendo essa linguagem, essas lições, olhamos para o Novo Testamento, compreendendo agora cada um daqueles ditados, tirando a alegoria, e compreendendo o grande desafio de ser espírita. Aquele homem muda a sua existência, mas de maneira peculiar muda a existência da humanidade que um dia irá adotar a doutrina dos espíritos. Será com este nome? Provavelmente não. Porque nós não estamos preocupados, nem o próprio Allan Kardec a seu tempo preocupava-se em transformar indivíduos em espíritas. Longe disso. O que ele gostaria apenas, que é o que a doutrina espírita propõe, que foi a mesma proposta que Jesus de Nazaré a seu tempo também queria e desejava. Era apenas uma ligação do fato da criatura para com seu Criador, compreendendo as leis que regem o mundo, e para a felicidade nossa podermos optar por esta trilha. Jesus era judeu. Kardec não era espírita, tornou-se. Porque compreendeu o pensamento. De tal forma que o desafio do nosso século, do nosso tempo, é ler o mundo e conseguir identificar aquilo que de fato faz parte do pensamento cristão espírita e aquilo que é o pensamento secular humanista. No momento, independente da bandeira religiosa, que o indivíduo identificar isso, ele estará vivenciando o espiritismo no seu mais profundo sentido. É essa homenagem que nós gostaríamos de prestar a este homem incomparável, que traz as suas dificuldades, os seus desafios, mas que dentro daquilo que aguardavam que ele executasse, conseguiu fazer a contento. E trouxe para nós esse ponto de mutação, sem esoterismos, sem ritualísticas, convidando apenas o indivíduo ao estudo sério e constante, para que através da ferramenta da filosofia, que em termos muito simplórios seria o pensamento debruçado sobre o próprio pensamento, o homem de fato percebesse que em nenhum local do mundo existe um local vago, aberto, quando não se houver mais o cristianismo. A história nos mostra que quando o cristianismo não se apresenta, outra ideia toma o espaço, criando talvez uma religião materialista. E nós, espíritas, que temos o Cristo como guia e modelo, agradecemos ao próprio Cristo a vinda deste Espírito luminar, que conseguiu organizar nesta codificação o pensamento que todos nós acreditamos que seja o melhor para que essa humanidade, de fato, modifique a sua ambiência e psicosfera. O convite de Allan Kardec, nesta homenagem, não é outra,
é que possamos ser reconhecidos espíritas, não pelos conceitos que trazemos, mas pela ação espírita, cristã, no meio onde nos encontramos. Como diria o seu biógrafo Henri Salce, honra e glória a Allan Kardec. A todos, saúde e paz.